No início, o mundo acreditou ter encontrado sua salvação. Após séculos de guerras, fome e colapsos econômicos, surgiu uma figura que prometia restaurar a paz e unir todas as nações sob uma única voz. Ele falava com calma, irradiava confiança e usava palavras que pareciam tocar o coração de cada pessoa. Chamavam-no de o enviado, o pacificador, o homem que fez cessar os conflitos. Por um breve momento, a humanidade acreditou que finalmente havia conquistado a utopia tão sonhada. Um mundo sem fronteiras, sem fome, sem medo. Mas a paz que se via era uma miragem. Por trás do sorriso do líder crescia uma sombra antiga, disfarçada de luz. A fé rapidamente se transformou em adoração cega. Religiões que antes se opunham, agora se uniam sob um mesmo símbolo, e templos antigos foram reconstruídos em honra dele. As pessoas, cansadas de esperar por um céu distante, ajoelhavam-se diante do homem que prometia o paraíso aqui na terra. O dinheiro desapareceu, substituído por uma marca, discreta, tecnológica, mas obrigatória para viver. Aqueles que se recusavam a aceitá-la eram chamados de inimigos da paz, opositores da nova era de progresso. Enquanto o mundo celebrava essa união sem precedentes, poucos percebiam o que estava por vir, a calma antes da tormenta. Então, vieram os sinais. A natureza começou a gritar, oceanos ferviam, desertos engoliam cidades, e o céu, outrora azul, tornava-se vermelho em tardes silenciosas e pesadas. Os animais migravam em direções confusas, os rios tornavam-se amargos e os ventos sopravam como se o próprio ar estivesse vivo, sufocando a terra. O homem que governava o mundo dizia que era apenas uma fase, um ciclo natural. E as suas palavras ecoavam em todos os meios de comunicação, acalmando as massas. Mas aqueles que ainda guardavam fragmentos das antigas escrituras sabiam que não era coincidência. Era o início do fim, o despertar das trombetas que ecoavam apenas nos ouvidos dos que ainda conseguiam ouvir a verdade. Os impérios caíram sem a necessidade de guerras. A economia global desfez-se como pó e as pessoas desesperadas começaram a vender as suas almas por um pedaço de pão. O líder, agora adorado como uma divindade, ordenou que todos se unissem sob uma nova lei. Quem não o reconhecesse como Senhor absoluto, simplesmente deixaria de existir. As cidades foram tomadas por torres luminosas que transmitiam a sua imagem dia e noite, e a vigilância tornou-se uma religião. O que antes era uma promessa de união, transformou-se em domínio total. Cada palavra era vigiada. Cada pensamento suspeito era silenciado. O falso Messias não controlava apenas os corpos, ele controlava a fé. E então o céu abriu-se. Não em luz, mas em chamas. O sol queimava com uma fúria nunca antes vista, e o frio desapareceu para sempre. As colheitas morreram, os mares tornaram-se veneno, e pragas invisíveis espalharam-se pelos ventos. As pessoas corriam pelas ruas, clamando por misericórdia, mas o enviado apenas dizia: tudo está sob controle. A dor é apenas o preço da purificação. E o mundo, já escravizado pela obediência, acreditou mais uma vez. Os templos agora abrigavam máquinas, e as orações foram substituídas por cânticos digitais, louvando a imagem de um homem que se tornara o centro de toda a adoração. Os poucos que resistiam esconderam-se nas ruínas, nas montanhas, nos desertos. Eram chamados de os esquecidos, mas carregavam algo que o novo mundo havia perdido: a fé verdadeira. Viviam com medo, mas livres. As suas vozes misturavam-se ao som do vento e das águas, recitando palavras antigas, lembranças de um Deus que tinha sido substituído por ídolos de metal. Eles diziam que o tempo do julgamento havia chegado e que o falso rei logo cairia pela sua própria arrogância. Alguns afirmavam ter visto sinais nos céus,
figuras de fogo, ecos de trovões e uma luz distante que parecia atravessar o espaço e o tempo. Foi então que a máscara caiu. O líder, em meio ao auge da sua glória, revelou a sua verdadeira natureza. A sua voz já não era humana, era fria, metálica, profunda. Os seus olhos refletiam trevas. Os que antes o seguiam perceberam o engano, mas era tarde demais. As máquinas que serviam à humanidade agora voltavam-se contra ela. Cidades inteiras desapareceram em horas. A marca, antes um símbolo de progresso, tornou-se uma sentença. Quem a possuía sentiu o corpo a definhar, como se a própria vida estivesse a ser drenada. A tecnologia, que prometera libertar o homem, aprisionou-o num ciclo de destruição. E então veio o silêncio. Um silêncio que nunca existira antes. O mundo parecia ter parado. O ar era espesso, pesado, e o horizonte tremia com o calor da destruição. Restaram poucos, fragmentos de uma civilização que acreditou mais na promessa do homem do que na voz do Criador. Esses poucos olhavam para o céu em ruínas, buscando respostas, enquanto as estrelas pareciam cair como cinzas. As cidades viraram cemitérios de luzes apagadas. O trono do falso Messias, agora vazio, estava coberto por poeira. E o mundo, que um dia acreditou ser eterno, lembrou-se tarde demais que nada construído sobre mentiras pode resistir ao tempo. Mas mesmo nas trevas mais densas, um sopro ainda permanecia. Um pequeno grupo, guiado por uma fé que nem o medo pôde destruir, caminhava entre as ruínas. Eles não carregavam armas nem ouro, apenas esperança. Diziam que a verdadeira luz não vinha das torres nem das coroas, mas de dentro, da chama que jamais se apaga. E enquanto caminhavam, uma brisa fria trouxe um som distante, como se o universo respirasse novamente. Era o renascimento, não da civilização, mas da consciência. O Apocalipse não era apenas destruição, era revelação. O véu tinha caído e o homem via a si mesmo como realmente era. No fim, restou o silêncio e o amanhecer. O mundo não era o mesmo. As montanhas estavam partidas, os mares menores e o céu marcado por cicatrizes de fogo. Mas havia vida. Novas sementes brotavam na terra queimada e o vento trazia um aroma esquecido. O Apocalipse não tinha sido o fim do mundo, mas o fim das ilusões. A humanidade pagara o preço da sua cegueira, mas também aprendera que nenhuma mentira dura para sempre. E nas ruínas do que foi a maior civilização da história, ergueu-se um novo canto, um cântico suave, humano, humilde. Porque às vezes é preciso que tudo caia para que o verdadeiro possa renascer. O Apocalipse não veio para destruir, veio para revelar. Revelar o que somos, o que escolhemos adorar e o quanto estamos dispostos a perder quando esquecemos o que é sagrado. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Se esta reflexão te tocou, deixe o seu like, partilhe e siga o nosso canal para mais histórias que nos fazem pensar. Até a próxima!